Hoje, o Melhor e Mais Justo debate formas de enfrentar os problemas com a nossa biodiversidade. Existe uma estimativa da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, ALANAC, de que quando uma empresa farmacêutica acessa o conhecimento tradicional de comunidades no uso de plantas, por exemplo, ela economiza anos de pesquisa na busca por princípios ativos e suas aplicações, o que pode reduzir o custo de desenvolvimento do produto em até 50%. Então eu pergunto, como esse conhecimento poderia ser aproveitado melhor, remunerado e mais? Já que estamos em um país mega biodiverso e com múltiplos conhecimentos vindos das comunidades que estão nessas regiões, não poderíamos traçar estratégias para também investir no mercado desses produtos com um custo relativamente mais baixo e desenvolvendo a indústria nacional? Eu vou começar agora com os mais velhos. Emerson, por favor. Eu acho que não resta dúvida que a gente tem que reconhecer o conhecimento tradicional associado em qualquer processo, porque realmente quando você vê uma comunidade que já utiliza uma determinada planta para obter, para a sua subsistência, de alguma forma, e você vê que aquilo pode render algum recurso econômico, quer do ponto de vista farmacêutico, alimentar, eu acho que realmente você economiza tempo e esse conhecimento prévio deve ser remunerado, deve ser considerado em algum nível. O problema é que as formas emergenciais em que a gente tenta regulamentar isso que acabam atrapalhando outros setores, não só da indústria, como da própria pesquisa. Você está falando, por exemplo, da medida provisória. Da medida provisória, da MP 2186. Então, e também vem a questão como remunerar essa pessoa, qual o valor desse conhecimento afinal. Ele vai ser calculado como? No valor final de um possível produto obtido e quantas comunidades associadas a esse conhecimento nós temos. O fato de você, eu vou fazer um contrato de repartição de benefício com essa comunidade, mas quem me diz que é só essa comunidade que detém esse conhecimento prévio? E se uma outra comunidade vizinha vier e falar, não, eu também conheço isso e quero parte do dinheiro? Entendeu? E na pesquisa científica, como você definir isso num contrato logo no início que você nem sabe se aquilo que você vai pesquisar vai gerar recurso? Né? Eu acho que conhecimento não dá patente. Conhecimento é aquilo que é levado pela frente para quem vai fazer desenvolvimento tecnológico. Então, pega o meu fator da jararaca, que eu fiz toda a compreensão do problema com esse fator, vindo da bradicinina do Rocha Silva, chegando na angiotensina, que controla a hipertensão, mas só que eu não tinha indústria. Agora, uma indústria inteligente pega as ideias, porque as ideias são entregues. Então, eles transformaram... São entregues, são públicas, né? São ideias, são públicas e que têm direito público. Publicou, fez uma pesquisa, publicou, a indústria se apropriou disso e desenvolveu o produto. Ela não se apropriou. Mas não ilegalmente, ela usou. Ela usou. E ela usou o conhecimento não só disso e outros conhecimentos. E assim nasceu o Captopril. Quando dizem que o Captopril são medicamentos, só para o nosso telespectador que não sabe. Para a hipertensão, mas usado no mundo para uma coisa. Quanto é que eu ganho dentro dos anos? Zero. Quer dizer, porque eu fiz o conhecimento. Não teve patente. Mas as empresas que produzem esse medicamento ganham quanto? Faturam quanto por ano? 600 milhões de dólares por ano. Por ano. Mas o problema é que nós temos que reconhecer que se o momento que a gente entrega o conhecimento ao público, a gente perdeu isso. A gente tem que entregar o conhecimento à indústria que vai agora saber patentear, vai saber levar os processos e manter. Aí é possível que nós vamos também ser parte do royalties. Uhum. Se não houvesse toma lá da cá, esqueceu. Então, mas não é uma dificuldade ainda no Brasil, no modelo brasileiro, nesse ainda problemático modelo de ciência e tecnologia no Brasil, de uma articulação, talvez até por um certo preconceito, de uma articulação da pesquisa e das agências acadêmicas com a indústria? Fala, Camargo. Poderia responder isso aí, porque a gente fala das iniciativas das agências de financiamento
E eu queria fazer justiça à FAPESP. A FAPESP tem um papel extremamente importante. Ela criou... FAPESP é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela criou um programa muito inteligente, um programa que poderia, de uma certa forma, dar um impulso muito grande na direção de fazer o conhecimento se transformar em produto, não é? Ela criou, no ano 2000, os chamados Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDs. Não é? Esses CEPIDs foram baseados no modelo americano, não é? E eles deveriam fazer uma coisa que é extremamente importante, quer dizer, provocar o desenvolvimento científico, não é? Mas com vistas à aplicação daquele conhecimento científico, e uma das condições era que esses centros fizessem associações com a iniciativa privada, já desde o início, não é? E, para isso, então, a FAPESP criou esses centros e, além disso, tinha a questão da difusão. Por que a difusão era importante? Era extremamente importante porque nós precisávamos mexer na nossa cultura. A difusão, é isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Ela vai mexer com a cultura, e é a cultura que vai criar condições para que a sociedade se desenvolva. Então, é um programa inteligente de tudo isso, mas faltaram o entendimento global do que significaria esse programa. Por exemplo, entregar para o pesquisador a tarefa de transformar conhecimento em produto, o pesquisador, o cientista, era um absurdo. O cientista tinha que ter, além dele, deve ter uma rede de comunicações ali e de relações que fossem estabelecidas não pelo próprio cientista, mas por um conjunto de coisas que auxiliassem aquele conhecimento entrar, não é? A ser produzido e apropriado pelo próprio país e pela nossa comunidade. Então, o que acontece? O cientista ficou absolutamente sozinho para fazer tudo, não é? Para levar do conhecimento até o captopril. Então, a gente viu várias dificuldades aqui. Então, esse tipo de coisa, não é, foi pensado muito bem, não é? A saída foi ótima. A inauguração desses CEPIDs teve a presença do Mário Covas, não é? Quando foi lançado esse programa, tal era a importância que esse programa tinha. Mas a continuidade não se operou. Mas ela não se sustentou porque várias outras coisas não tinham. Não é só culpa da FAPESP, mas também as nossas indústrias farmacêuticas estão totalmente despreparadas, não tinham interlocutores que entendessem o cientista, não entendiam absolutamente nada de propriedade intelectual, nada, nem o pesquisador e nem a indústria de propriedade intelectual, então estavam completamente despreparados. O pesquisador não podia recuperar 100 anos de atraso do Brasil na área farmacêutica. Não dava. Em tão pouco tempo. Né? Em tão pouco tempo. Então, isso aí, não é? Realmente foi uma iniciativa importante que deveria ser continuada, mas ser avaliada. Por isso que eu digo, esses programas tinham que ser avaliados por um pessoal competente de várias áreas. E agora, deixa eu fazer uma pergunta, voltando à ideia da biopirataria, quer dizer, essa incipiência que ainda temos, essa falta do desenvolvimento de uma política adequada, da construção de uma cultura, como vocês pontuaram já aqui, com problemas desde a formação, etc., com essa desconexão entre a ciência, a produção da ciência, a sua aplicação lá no campo da indústria, etc., esses elementos aqui não acabam favorecendo por exemplo, aqueles que têm uma certa cobiça em relação à nossa biodiversidade. E eu não estou falando só de estrangeiros, estou falando também digamos... Vou pegar um gancho. Pesquisadores ou empresários brasileiros que querem se locupletar, usam essa desorganização para se aproveitar. Vou pegar um gancho. Na Índia e na China, os donos do dinheiro lá aproveitaram. Depois eu vou discutir posso discutir por que nos 10 anos que nós não podemos copiar, eles podiam copiar. E com isso desenvolveram a indústria hindu de medicamentos e a indústria chinesa, que manda coisas para nós até escrito em português. Mas eu queria lembrar uma coisa, que uma biopirataria feita por brasileiros. Um
um determinado cientista brasileiro recebeu um grant de uma indústria internacional para fazer extratos de plantas brasileiras daqueles produtos que deveriam ser que dá alguma coisa. Então ele fez dezenas ou mesmo uma centena de produtos, de extratos daquilo, via que tinha tal atividade e mandava para a companhia. E pronto. Pronto, Trabalho acabou. dele. Ele ganhou o dinheiro, ele fez a história, ele tem um laboratório, ele tem... Para ele, pela iniciativa privada. Mas privada alienígena, quer dizer, a privada de lá, né? É a privada mesmo. E ela pegou dessa centena, deve ter usado uma ou outra. Ninguém sabe se ela usou, como é que foi, etc. Ou seja, mas ela a detém verdade é que os equipamentos que esse jovem, o senhor usou, ou qualquer coisa, ainda estão no Brasil e podem servir para brasileiros fazerem coisas. Essa também era uma ideia, estava formado um laboratório importante para esse desenvolvimento. Isso também era uma ideia do projeto, acredito, na mente de quem fez. Então, pode existir também uma biopirataria feita pelo brasileiro. Você entrega o ouro. Foi lá, Você entrega o ouro para ganhar o castelo. Agora, eu queria acrescentar uma outra coisa que foi experiência minha e que é muito interessante. Eu trabalhei no Instituto Butantan e uma das funções minhas era identificar o que podia virar um produto importante para a área biomédica. Não é? Bom, nessas coisas assim surgiu uma serpente do norte brasileiro que tinha um veneno extraordinário. Nunca tinha se conseguido preparar um soro contra esse veneno. Por mais que se injetasse o cavalo, não obtinha um soro daquele veneno. Aí um pesquisador do Instituto Butantan falou, poxa, esse veneno deve ter um imunossupressor. Fantástico! Buscar esse imunossupressor. Hoje, o imunossupressor é extremamente importante para transplantes, para uma porção de coisas. Não é? Alguém de uma grande empresa multinacional, da Genentech, não é? Me procurou e disse, olha, me arranje isso. Se nós identificarmos esse negócio, isso é, não é? Ótimo, maravilha. Bom, acontece que eu não conseguia o veneno dessa serpente. Não era possível obter. Não, os órgãos de proteção aos animais não permitem que o cientista utilize o veneno sem passar por uma série de burocracias. E, além disso, não é, existia uma série de dificuldades dentro do próprio Instituto Butantan que não permitiam que essa coisa andasse. Bom, aí eu recebi uma visita de uma pessoa que era aficionada em serpente, em veneno de serpente, que é suíço. Não é? Aí ele disse, Camargo, você está procurando o quê? Esse veneno? Aqui no Brasil você não tem esse veneno? Não, eu posso mandar um pouco para você, de uma serpente brasileira. Então, eu estou falando de biopirataria. Quer dizer, os produtos que são importantes aqui, o veneno de serpente foi vendido. O próprio Instituto vendia o veneno bruto para o exterior. Mas dificultava então, o acesso ao pesquisador e às instituições agora, uma coisa brasileiras. Desse tipo, que tinha um interesse enorme para uma empresa, por exemplo, a Genentech, não é? Acabou se perdendo por essas coisas. Quer dizer, o que está existindo, não é? Essa falta de conexão com essas coisas todas, é que impede que as coisas caminhem no país. Isso é uma grande falha no sistema e não tem MP que venha resolver isso, porque isso é uma via prática, porque você onera a alguma instituição brasileira, alguma empresa brasileira que para seguir as normas da nossa legislação, e uma empresa de fora que sequer tem um CNPJ aqui no Brasil se beneficia disso, e qualquer processo jurídico que venha a sofrer, quem vai sofrer é a empresa brasileira, porque a outra sequer nem existe no país, e se beneficia da nossa biodiversidade e assim por diante. E a legislação, e não tem legislação que evite isso hoje. Eu desconheço, se os professores conhecerem... Uma empresa em Uberlândia, né, então, que exporta veneno. Exporta veneno, já há muitos anos exporta veneno para a Suíça. Ou seja, nós somos, governo, sociedade, comunidade científica, nós somos os próprios promotores da nossa biopirataria.
Porque se a gente não consegue existe. regulamentar isso adequadamente, acaba que as portas ficam abertas para quem é capaz de trabalhar com isso. Para quem é capaz, para quem tem dinheiro para pessoal trabalhar que isso. trabalha, e tem todos os burocratas. Tá certo? E os burocratas têm uma lei muito interessante. Quem faz pode errar. Quem não faz não erra. Portanto, é promovido. A gente volta daqui a pouco com o último bloco de Melhor e Mais Justo. Até já.